essa pergunta eu não justamente tenho para... bem certeza se vai ser para 350 ou 450 pessoas. Vai ter, tá certo, teremos né? o teatro lá, né? com certeza. E como é que tu vislumbra a utilização desse teatro apenas, né? Porque, como ele falou, existem pequenos projetos que às vezes não tem onde se apresentar. Como é que o poder público vai ao encontro desses projetos? Como é que tu acredita que isso vai acontecer? Porque vamos levar em consideração que a gente tem o Abacatão já há muitos anos, mas o Abacatão, o poder público não vai atrás dos projetos de futebol de salão para poder trabalhar lá e assim fazer com que as coisas aconteçam por ali. Como é que tu entende isso, cara? Gabi, você é dessa área do esporte, você sabe muito mais do que eu como é que a gente poderia captar essa questão das comunidades. Eu acredito que a sociedade se organizando, eu acredito que não terá problema em utilizar o Teatro de Ananindeua. É a mesma coisa a questão do Abacatão, só que o Abacatão entrou em reforma, né? Sim. Mas seria não, é importante a sociedade organizada poder utilizar, poder usufruir dessa questão, entendeu? Poder, como é que eu digo, cuidar, que vai ser algo que vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, vai ser o primeiro cartão postal do município de Ananindeua. Então, eu estou muito animado para ver isso pronto, para ver. Todo dia eu passo ali, Robson, eu vejo assim, pô, caramba, já está na terraplanária, pô, caramba, tá numa estaca ali. Então, eu acredito que vai poder, as pessoas vão poder utilizar, vão poder usufruir daquilo ali. Aquilo ali é nosso, né, cara? O cartão postal de Ananindeua era o viaduto, né? Pô, já pensou? Vamos ter agora a orla, não. Vamos ter a orla, vamos ter ter Vai o ser Parque bom. Maguari. Breno, hoje tu faz parte de alguma comissão dentro da prefeitura? Da Câmara, na verdade. eu sou presidente da comissão de finanças Sim. e sou relator da comissão de redação final. Qual o teu papel dentro dessas duas comissões? Analisar as finanças é a comissão, eu digo que é a mais importante da Câmara Municipal. Porque a gente analisa realmente as contas do executivo, né? Para a gente poder assinar ou não assinar. Mas, como eu digo, eu digo que eu estou num ponto ali que eu posso usufruir disso e ficar mais feliz ainda quando eu assino um projeto que é voltado para a população, que é uma verba que vai ser usada para a população, então a gente assina com gosto. Hoje a Ananindeua pode receber verbas tanto federal como internacional também por causa dessa organização. Dessa organização. O Daniel quitou todas as dívidas que tinha no nosso município, pode fazer empréstimos de bancos nacionais, bancos internacionais, então está apto a isso porque está tudo quitado. Aí nesse caso, Breno, quais são os principais projetos assim que o prefeito pensa, já que ele tem essa possibilidade de pegar empréstimo aqui e ali, porque assim, inegavelmente ele vai ser reeleito para os próximos 5 anos, né? Esse ano agora, mais 4. Ele tem alguma coisa em mente já ou ele está deixando as coisas acontecerem passo a passo? Não, ele está deixando as coisas acontecerem. Tem coisas que ele também ainda não falou, mas ele tem um planejamento, por exemplo, nossos cartões postais é para a inauguração ano que vem. Sim. A Praça da Bíblia a gente inaugura, que era um cartão postal, além do viaduto era a Praça da Bíblia, só que a Praça da Bíblia vai ser totalmente revitalizada, mudada, com o show gospel que vai ter lá no Fernandinho. Pô, legal. Então, eu digo que quando a gente está num ponto dentro da Câmara, então eu fico muito feliz. A Praça da Bíblia, o que é que tu, Breno, como vereador, o que é que tu pôde contribuir com a Praça da Bíblia? Eu tenho um projeto de lei, Robson, que criou os brinquedos adaptáveis para crianças com necessidades especiais. Interessante. Então tem um ponto do Breno lá da Praça da Bíblia, porque quando a gente foi discutir a Praça da Bíblia, todo mundo falou, eu falei, precisa ter os brinquedos adaptáveis para as crianças com necessidades especiais. Sim, e a Praça da Bíblia é isso. Vai ser uma praça inclusiva, onde vai ter os brinquedos para crianças. Na verdade, tu fizeste da praça, acho que do Guajará também, com Paulo Ferreira. Sim, é a primeira praça do norte do Brasil que teve brinquedos adaptáveis. E a partir daí, todas as praças têm obrigado. Hoje é um projeto de lei teu. E Breno, isso é interessante porque te confesso que eu não sabia, apesar de conhecer há muito tempo e conhecer alguns projetos teus, mas eu não sabia que isso era a primeira praça. E em Belém, a Praça Eduardo Angelim, a população, através do presidente da praça,
pressionou à época o Zenaldo para que pudesse ir os brinquedos adaptados, porque haviam visto aqui a Ananindeua, então já é um ponto positivo para ti. Sim, me ligou gente de Manaus, do Maranhão, gente do interior do estado pedindo projeto. Pô, cara, Então, é legal. bacana. Além desse, Breno, quais são os projetos que tramitaram, assim, ou estão tramitando o teu? Que E deram MacGyver, certo? eu gosto muito de falar, além desse projeto, nós criamos agora recente, que a gente vê só, quando a gente está no mandato, a gente precisa pensar não só nas pessoas que têm, que podem caminhar normalmente, que enxergam normalmente. Tramitou na Câmara agora, que foi aprovado por unanimidade lá, a respeito agora dos semáforos sonoros. Uhum. E aí o cara, porra, Breno, pra que isso, cara? Eu falei, pô, cara, tu enxerga bacana. Inclusão, isso se chama Eu enxergo inclusão. legal. Eu falei, então fecha o teu olho e atravessa ali. Vou colocar algo simples pra ti. Atravessa bem ali na Arterial 18. Fecha o olho, põe uma venda e atravessa. Tu consegues atravessar? Porra, escuta, pois é. Com semáforo sonoro, quando o sinal fecha, ele emite um som. Então o deficiente visual ele vai poder atravessar a rua com tranquilidade. Sim. Porque senão o deficiente visual ele fica ali até vir um anjo de Deus para poder segurar no braço. Não, fechou, vamos atravessar. Então tu cria inclusão dentro do município, tu vai poder proporcionar. Aí tem gente que fala, é algo tão pequeno para nós, para ti que tem Não a é visão pequeno, bacana. é muito É algo gigantesco. Que tu não tem dimensão do que as pessoas precisam. Porque, Breno, eu sou assim, eu sou PCD. É uma área que eu tenho problemas nas patelas, meus dois rótulos são deslocados. Né? E, Sabe jogar a bola? o Ronaldinho teve que ser operado, eu não. Mas assim, era um dos meus projetos. Vou te dar o papo logo, se pegar minhas lives que eu batia muito, eu ia bater, sempre falava. Era a questão do autismo, a gente fazia nas lives, e acessibilidade. Eu batia muito, por quê? Eu consigo andar. Né? E a Ananindeua cresceu de uma forma que não tem nada de acessibilidade. Não tem, Agora que a gente está... Não tem. E eu sempre falava isso, até um tempo dele estava discutindo, brincando com o Vinícius, falando sobre isso, Vinícius. A Ananindeua hoje que está caminhando para ter acessibilidade e inclusão. Porque, MacGyver, quando a gente fala de inclusão, nós temos que ter primeiro a acessibilidade. Sim. Um exemplo que eu sempre falo, quando tu vai no supermercado, isso pouca gente sabe. No supermercado nós temos lá a fila preferencial. Isso. Mas uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela não sabe o que é o preferencial ali. Nós temos os carrinhos, nos guias dos carrinhos, nós temos as cores vermelho e azul. Não é porque é da cor do supermercado, não. O vermelho, a bolsinha vermelha lá, era o seguinte, aquela pessoa precisa de acompanhamento. O carrinho que é manete vermelho precisa de acompanhamento. Ela é PCD. Sim. Entendeu? E quando eu sempre falava isso, e nós não temos essa divulgação dessa inclusão, Sim, né? claro. Que a gente joga lá, tá? Temos acessibilidade. Não, nós não temos. E quando tu fala um negócio desse, que tem um projeto teu, que é a questão do sinal, do semáforo, cara, isso enche os olhos, né, cara? enche os olhos, é porque as verdade. pessoas necessitam disso. Entendeu? E, cara, parabéns por esse projeto, cara. Parabéns mesmo. E aí a gente está à disposição também para escutar sempre vocês. Uhum. Breno, bora criar um projeto assim, o que tu acha? A gente senta, a gente conversa, a gente dialoga e a gente monta juntos. Uhum. Entendeu? Não tem problema Breno, durante muito tempo, né? Na verdade, assim, eu tenho desde da outra emissora que nós estávamos, nós recebíamos muitos vereadores, políticos, deputados, e eu acredito que tu foste até agora o único que trabalhou assim de uma maneira mais incisiva a questão da inclusão. Por que tu te dedicaste mais a esse lado da inclusão do que tu poderia, como professor de arte, por exemplo, poderia ir para a parte da cultura, algo do tipo, mas tu te dedicaste mais à inclusão. O que foi que te chamou a atenção para te poder te dedicar e dizer, não, acho que isso aqui é importante para que o município possa crescer? MacGyver,
quando a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, a gente começa a ter outra visão do que é realmente. Então, eu digo que são duas crianças que me chamam muita atenção. O Mikael, que também é cadeirante, e o Cauã. Sim. São duas crianças assim que às vezes eu ficava olhando, caramba, eu via todo tempo as crianças rindo, entendeu? E aí, a partir disso, a gente começou a pesquisar um pouco mais, a ler um pouco mais, a buscar um pouco mais essa questão da inclusão. Então, eu digo que a Praça Paulo Ferreira foi um novo desafio para mim, porque Paulo era um grande amigo que eu tive, que eu vou levar pro resto da vida, que você teve a oportunidade de conhecer, um cara fora de sério, Robson. E aí, unir o útil ao agradável na Praça Paulo Ferreira, a gente pôde colocar a praça inclusiva, da inclusão dos brinquedos adaptáveis. Agora, Breno, Então, sim, vai concluir. Então é algo bacana. Eu lembro nesse dia benzinho que a doutora Alessandra Sim. e o doutor Daniel foi na inauguração. Isso. Cara, eu nunca tinha visto uma primeira dama se emocionar com aquele momento. Uhum. Eu nunca tinha visto, Magali, uma pessoa se emocionar com o momento. Uma primeira dama, geralmente o cara vê, porra, durona e tal, aquela coisa. E aí eu senti verdade naquele momento nela ali. Eu falei, porra, que bacana, cara, que bacana. Aí ela falou, Breno, pô, fiquei emocionado. E lá teve uma coisa diferente de todas as praças, que eu digo. Quando a gente foi inaugurar a primeira vez, tinha uns brinquedos que estavam colocados errados. A gente cancelou. Então foi desde aí também que o Daniel começou a ganhar um respeito a mais de mim. Sim. Que ele ligou para mim e falou, Breno, se tiver alguma coisa quebrada, se não tiver de acordo com como a gente quer que a população realmente tenha, a gente cancela. E qual era o político no mundo que visse uma praça, Robson, lotada de gente, eu acho que, eu não tenho nem ideia, era muita gente, iria cancelar uma inauguração porque os brinquedos não estavam colocados da forma adequada. Eu falei, Daniel, tem certeza disso? Não, tenho, pode cancelar. E aí eu lembro nesse dia direitinho, que tava todo mundo naquele fuzuê para querer subir no palanque e tal. Vamos inaugurar, e cancelaram. Eu subi sozinho no palanque para dizer que não iria mais ter. Se tivesse tomate lá, eu tenho que levar tomate, Eu só ovo. comi, puta que pariu, não tem jeito, eu vou ter que subir. Mas as pessoas entenderam, e eu lembro direitinho que as pessoas aplaudiram. Parabéns pela atitude de vocês, parabéns pela atitude do prefeito de ter cancelado. E nós apertamos a empresa e fez todos os ajustes que tinha que fazer, nós reinauguramos de novo, com mais gente ainda. Olha aí. E aí foi um momento muito especial nesse dia. Então só tenho a agradecer mesmo as pessoas que acreditam no nosso mandato, acreditam na nossa forma de fazer política, e agradecer a Deus, né? Pô, legal, Breno. Breno, o que representou o Paulo Ferreira para ti, na tua vida? Porra, cara, é um cara assim, um grande amigo que passou na nossa vida, assim, que... Agora eu vinha falando dele pro Miguel no carro. Um cara assim que... não tinha meio termo com ele, Magali, mas era um cara que era correto. Verdade. Um cara que tinha um caráter assim, que não tinha discussão com ele. Se ele falasse, não, o certo é esse aqui, ele ia até o final. Independente de cargo político que a pessoa... Do jeito que ele falava para um cara que era pré-candidato a vereador, ele falava para um governador do estado. Ah, porque o cara não respeitou. Não, é a forma que ele tinha de dizer qual era a verdade dele. Então, um cara assim, fantástico. Foi presidente do PV Era durante quanto tempo? Partido Verde desde 2016, eleição, acho que 2015. 2015. Por que te emociona assim, Breno, quando fala dele? Porque pessoas do bem sempre emociona a gente, né? Um cara que eu aprendi muito com ele, um cara que comprava a ideia da gente, um cara que fazia o bem para as pessoas, da forma dele, do jeito dele, mesmo um cara baixinho de 1,5 m, brabo, mas um cara de um coração enorme. Então isso aí não tem preço. De vez em quando a gente
se desentendia um pouquinho ali, mas ele, era a forma dele, eu entendia que era a forma dele de agir, e depois a gente conseguia se entender. Mas um cara assim, fora de sério. Fora de Segundo me falaram, né? Morreu puto comigo, né? Eu com raiva de ti. Não, Não, porque assim, não, tava tudo certo, já tinha alinhado, tava tudo certo. O Maga vai ser candidato pelo PV, perfeitamente. Só que aí já viu, né? Aparecem as peças, começa a mexer as peças e foi voltar. Começa a aparecer um cara que promete o céu e a terra. Aí tu já viu, né? Aí tu acreditou. Na hora do vamos ver. Não, a gente acerta e a gente erra muito, né, cara? Mas infelizmente assim, mas era um cara de um coração, sabe, realmente maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ter várias reuniões com ele assim. E o pouco que eu convivi com ele, que pra mim foi muito, eu aprendi demais, tá? Pergunta, Robson. Breno,